Boa noite, bem-vindo a mais um culto de restauração, na quarta-feira. Queria também aproveitar para fazer alguns anúncios para a gente poder entrar na Palavra de Deus, falando aí a respeito aí dos nossos próximos encontros, né? Nós temos agora no próximo sábado, às 9 da manhã, o nosso jejum e oração, né? E no domingo nós temos a nossa ceia presencial aqui também, né? Às 10 horas da manhã. Também lembrando aqueles que participam trazendo os alimentos, para não esquecerem, e também lembrar dos dízimos e das ofertas que são do agrado do Senhor, né? Vamos lá, vamos começar com uma oração. Deus querido, Pai amado, queremos pedir que Tu abras a nossa mente, o nosso coração, para receber a palavra que Tu tens preparado para nós. Nós Te damos graças por esse momento e eu quero especialmente me entregar nas Tuas mãos, como um veículo, Senhor, do Teu Santo Espírito, ungindo, pedindo a Tua unção sobre a minha boca, sobre a minha mente, sobre o meu corpo, para que tudo saia conforme a Tua santa vontade, ó Deus. Eu Te agradeço por esse momento e Te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos começar. Então, o nosso tema é a respeito de fidelidade e fé, né? A fé e a fidelidade. Nós vamos começar fazendo uma leitura que já é bastante conhecida, lá no livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, que diz assim: Eis que a sua alma está orgulhosa, envaidecido. O ímpio está envaidecido. Eu vou ler nas duas versões. Vou ler na versão que a gente usa, NVI, e também gostaria de ler na versão de Almeida, a Nova Almeida. Diz assim na Nova Almeida: Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O importante é esse último versículo: o justo viverá pela fé. Na tradução da NVI, diz de forma semelhante: o ímpio será envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Muito bem, aqui eu gostaria de fazer essa ligação entre a fé e a fidelidade, né? E eu queria começar pegando um tópico. Eu fiz uma pesquisa no dicionário, a gente olha para se informar de onde veio a origem da palavra, uma palavra de origem latina, fé, né? E uma das definições encontradas no dicionário Michaelis fala a respeito de fidelidade a compromissos. É assim que ele determina a fé: fidelidade a compromissos e promessas, confiança e crédito. Ou seja, a fé, ela está ligada à credibilidade e à fidelidade, sob uma das óticas dela, né? Existem outras leituras que a gente pode fazer a respeito de fé, mas eu quero me deter na fidelidade que existe dentro da nossa fé. E para isso, eu vou citar algumas passagens e alguns relatos bíblicos para que a gente possa trabalhar essa experiência da fidelidade dentro da nossa fé, né? Muito bem, fazendo então uma ligação entre o que nós vemos a respeito de fé na fidelidade, eu gostaria de ler um outro versículo que está lá em Romanos 10, no versículo 17, que diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Eu queria mostrar, então, um evento que aconteceu na vida de Esther, né? E aí eu vou fazer uma leitura. Eu aqui não estou contando nada de novo, mas é importante a gente contextualizar para que a gente faça a ligação de onde que foi usada a fé baseada na fidelidade, baseado naquilo que foi vivenciado da palavra de Deus. Então, essa fé é uma fé que vem e usa e se apropria da palavra de Deus. Temos aí o caso lá da rainha Esther, que lá no capítulo 4, né, ela enfrenta uma situação onde ela precisa chegar até a presença do rei. E ela foi alertada de uma situação que era mortal para o povo judeu. Ela foi chamada por Mardoqueu, que não pôde participar com ela, na verdade foi um mensageiro, e esse mensageiro trouxe o recado para Esther e ela se posicionou. Eu acho que é importante a gente entender o nosso papel, né? O papel assim, onde eu estou vivendo
dentro daquilo que Deus quer para a minha vida, porque eu estudo a palavra, porque eu sigo os preceitos de Deus. E em certos momentos a gente é chamado a participar de uma ação, que foi o que aconteceu com a rainha Esther. Era um momento em que o povo de Israel, seria os judeus, como é mencionado no livro, eles estariam correndo risco de morte, e a partir daí ela entrou junto com Mardoqueu em oração e jejum, para poder se apresentar diante do rei. Ela fez uma convocação, envolveu, vamos chamar assim, a igreja dela, para participar em oração e em jejum, durante 3 dias, para poder se apresentar. E ao se apresentar, o que aconteceu? Ela teve a sua voz escutada, aconteceu dela poder alertar e mudar aquela situação. O que nós vemos de interessante aí? É que nesse quadro, não houve nenhum tipo de manifestação sobrenatural. Foi uma situação onde foi um exercício da fé com base naquilo que a palavra de Deus orienta, para a gente buscar a Deus diante das situações. Ou seja, foi um exercício daquela fé construída através do conhecimento da palavra. Então, se vestir de pano de saco, que era um dos procedimentos para se humilhar diante de Deus e buscar a Deus em jejum e oração e fazer com que todos se envolvam nisso, né? Existem casos dentro da Bíblia onde até os animais são envolvidos no jejum e oração, só para a gente entender a atenção que a gente pede a Deus para que Ele participe daquela situação e nos oriente. Então, essa é uma fé direcionada pela fidelidade da palavra de Deus, vivenciada, nesse caso, pela rainha Esther e por Mardoqueu também. Tá? Outro episódio que a gente encontra dentro da Bíblia, onde a gente tem esse uso da fé na forma de fidelidade à palavra de Deus, é no caso lá de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são os amigos lá de Daniel. O que aconteceu com eles? Eles resolveram cumprir a vontade de Deus, eles sabiam qual era a vontade de Deus, eles tinham já a palavra de Deus conhecida e já tinham se apropriado dela, e no momento em que eles foram desafiados pelo próprio rei, quer dizer, foi um processo, até chegar diante do rei, houve um ato de desobediência ao estatuto do rei, para que fosse obedecido o estatuto de Deus, e eles foram chamados à presença do rei. E ao serem chamados à presença do rei, eles foram questionados, e ao serem questionados, eles disseram de forma muito simples, falaram: rei, olha, fica sabendo que nós não vamos adorar a tua estátua. Nós adoramos a Deus, e que se Deus quiser nos livrar dessa, que nos livre, senão nós vamos morrer. Ou seja, eu falei com as minhas palavras, mas o que aconteceu ali foi que eles se apropriaram da palavra de Deus. E o exercício da fé deles foi posto em prática. É uma fé que pratica a palavra de Deus. E na hora de enfrentar as situações difíceis, ela se apoia nessa palavra. De novo, até o momento deles entrarem, serem lançados, entrarem não é uma boa palavra, né? Mas eles foram lançados na fogueira, não havia acontecido nada de sobrenatural. Veja, a nossa fé, quando está ligada à palavra de Deus e ela é obediente a essa palavra, ela surte resultados sem a necessidade de uma manifestação sobrenatural. É importante a gente entender que Deus está presente, Ele está realizando a obra dele nas nossas vidas, independentemente do sobrenatural acontecer. Existirão situações que o sobrenatural vai ser necessário se fazer e outras não vai acontecer. Vai se dar de uma forma parecendo que é natural. E para quem não é cristão, pode não entender, né? Para quem não segue a Deus, para quem não tem fé de que Deus está agindo na sua vida, ele pode entender que não foi o acaso. E não é o acaso, é a nossa vida andando com Deus, né? É isso que faz com que a gente entenda e a cada experiência que nós vamos vivenciando dessa no andar com Deus, a gente vai ficando mais forte e a gente vai ouvindo a palavra de Deus e vai se apropriando mais facilmente dela, porque é a palavra de Deus. E nesse caminhar, a gente vai crescendo no relacionamento com Deus, porque quanto mais eu assimilo a palavra de Deus,
mais eu sigo os seus estatutos, mais eu me relaciono com Deus, mais a minha vida é entregue, mais eu me desprendo das coisas desse mundo e me prendo às coisas que são do alto, né? No culto de domingo pela manhã foi mencionado, né, para buscar primeiro o reino de Deus, né? Essa é a nossa meta, primeiro o reino de Deus, depois a gente vai tratar das coisas que são terrenas, porque Deus também está conosco cuidando dessas coisas, né? Ele mesmo disse isso, quando falou, olha os lírios do campo aí, e Jesus estava falando. Então, assim, Deus cuida da nossa vida, e nós devemos ter esse relacionamento para obtermos também de Deus aquilo que é a nossa necessidade e colocar as nossas dificuldades e fraquezas também, porque a fé também serve para isso, para a gente mostrar que a gente acredita em Deus, mas que a gente duvida no nosso coração, e isso é um reconhecimento da nossa fraqueza, porque Deus já está vendo, nós é que temos o papel de nos colocarmos como fracos, porque nós somos, e falar para Deus, Deus, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que algo diferente aconteça. E algo diferente, muitas vezes, acontece na nossa vida. Em outras situações, não há manifestação sobrenatural, como eu disse. Queria comentar um outro exemplo, seguindo nessa linha, falando aí a respeito de algo que aconteceu com Jesus. Esse caso, eu vou fazer uma leitura lá em Lucas, no capítulo 7, do versículo 6 ao versículo 10. Diz assim, Jesus foi com eles, é o caso do centurião que chamou a Jesus para curar o seu servo, né? Jesus foi com eles. Jesus estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Veja, a atitude do centurião foi uma atitude de olhar para o Senhor Jesus, saber que ele não era digno, como nós não somos dignos, saber que ele tinha um Senhor para poder pedir, não era nem para ele que ele estava pedindo para um servo dele. E ao pedir a Jesus, ele mandou outras pessoas só para dizer para Jesus, não se incomode, não precisa vir até mim, pois eu entendo de autoridade. E aqui a gente tem uma outra demonstração forte a respeito do que é essa fidelidade. Quando a gente fala que tem fé em Deus, a nossa fé também é o reconhecimento do senhorio de Cristo na nossa vida. Ele é o meu Senhor, Ele está cuidando de mim. Nossa, mas a minha vida está passando por uma situação difícil, por uma situação complicada. Ele é o meu Senhor, é Ele que eu vou buscar. E o que Ele falar para a minha vida é o que eu vou fazer. Nesse caso, foi uma interação onde Jesus já falou, olha, está resolvido. Voltaram e já tiveram o resultado daquilo que eles foram buscar. Veja, de novo, se a gente olhar sob a ótica do sobrenatural, não houve sobrenatural. Não houve nenhuma manifestação imediata, não houve, vamos dizer assim, nada fora do comum a não ser troca de palavras. E Jesus usa esse momento para nos ensinar que a fé também tem a ver com o reconhecimento da autoridade. E ali está a fidelidade. Fidelidade ao que você ouviu da palavra de Deus. Deus, lá em Êxodo 20, nos lembra, eu sou o Senhor teu Deus. É Deus quem está falando, é o compromisso dele para conosco. E o uso da nossa fé deve estar ligado
também a esse aspecto da autoridade de Deus, de reconhecer a Deus como autoridade. Autoridade sobre o quê? Sobre todas as coisas. E cabe a nós fazermos o nosso clamor, entregarmos isso a Deus e deixar Ele trabalhar na nossa vida, para que nós possamos, vamos dizer assim, ter paz com Ele. E na nossa agitação, é essa paz no nosso coração que vai nos acalmar e vai nos ajudar a suportar o tempo que muitas vezes existe, né? Durante a nossa travessia, né? Eu sempre lembro, né, quando a gente fala de travessia, da vez que Jesus estava no barco, também é outra passagem muito conhecida. Jesus estava com eles, com os pescadores, e nessa situação o quadro também estava difícil. E eles tiveram, vamos dizer assim, Jesus reporta como falta de fé. Ou seja, o barco está sacudindo na nossa vida e nós devemos manter a nossa fé, nos prendendo que Deus está cuidando. Tem as coisas difíceis que vão acontecer, vamos clamar a Deus, vamos pedir a Deus, vamos mudar a nossa vida, botando nas mãos de Deus, deixando Ele trazer a provisão. É muito bacana quando a gente ouve, né, que o corvo alimentou o profeta, é muito bacana, mas quando você experimenta isso na sua vida, e isso te traz um fortalecimento, onde você, no seu relacionamento com Deus, você se achega a Deus, você passa a ter um relacionamento com Ele, onde a tua confiança aumenta, porque esse Pai que cuida das nossas vidas é um Pai zeloso, Ele nos ama, Ele quer ver a nossa vida santificada e Ele quer a nossa vida obediente à sua palavra. Então, essa fé que nos liga à fidelidade, ela tem a relação da gente se apropriar daquilo que a palavra de Deus já fala, daquilo que a palavra de Deus diz, e nós caminharmos usando essa palavra no nosso dia a dia, confirmando a cada dia no nosso coração que essa palavra vem de um Deus que é fiel, que é um Deus que não mente. E essa fé que a gente desenvolve é a fé daquilo que Deus já nos falou, que Deus já disse como Ele é, Ele já falou como Ele se comporta, o que Ele faz, como que Ele age. E quanto mais nós nos apropriarmos dessa fé, que é da palavra de Deus, a gente cresce em amor, misericórdia e piedade. E para terminar, eu queria fazer o comentário em cima do que Jesus falou, né, a respeito da palavra, né, dizendo o seguinte, né, deixa eu ver só, o versículo está lá em João 14. Deixa eu botar aqui, espera aí que eu me perdi nas folhas. Pronto. João 14, no versículo 23 ao versículo 24. Diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai. Olha como Jesus entrega aquilo que ele recebeu de Deus Pai para as nossas vidas. E olha como ele diz que aquele que guarda essas palavras tem a presença de Deus, porque Deus fará morada. Nesse sentido, é a fé que nós temos que desenvolver, dessa fidelidade da palavra de Deus, que Deus habita em nós, cabe a nós guardarmos a palavra dele. Então, ao fazer a leitura da palavra de Deus, faça o seu estudo, se dedique não só a estudar, mas a praticar a palavra, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele nos lembra da palavra, ele nos traz a palavra para que a gente possa viver uma vida plena de comunhão com Deus a todo momento, lembrando que onde você estiver, a presença de Deus está te acompanhando, porque Ele estaria contigo, Ele está comigo, está contigo, está com aqueles que guardam a palavra dEle. Então, desenvolva essa fé, que é a fé que faz você absorver e guardar isso contigo, e você se apega a isso. E no seu momento de fraqueza, quando se humilhar, Deus vai te lembrar da palavra que estava em você.
porque Deus é um Deus fiel, que nos ama e nos sustenta pelo braço da sua misericórdia, pela sua piedade. Vamos fazer uma oração. Deus querido, nós queremos entregar a nossa vida, Senhor, reconhecendo que muitas vezes não gastamos o tempo necessário para absorver aquilo que a Tua palavra tem de riqueza para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, nos nossos estudos, nos nossos momentos, aprendermos, Senhor, sobre quem Tu és, como é que Tu ages conosco, Senhor, pois a Tua palavra está repleta, Senhor, dos Teus exemplos amorosos, Senhor, cheio de piedade, de compaixão por nós, que nos ama de verdade, que montou um plano de salvação para transformar as nossas vidas. Perdoa, Pai, os nossos pecados, pois eles nos distanciam de Ti, e eles são o descumprimento daquilo que é a Tua vontade. Nós queremos fazer a Tua vontade, ó Deus. Então nos abençoa, Senhor, com a Tua graça, nos abençoa com a Tua presença. Para aqueles de nós que não conseguem sentir a Tua presença, que nós possamos Te buscar de coração, Senhor, que nós possamos abrir mão do nosso tempo, que a gente possa se derramar na Tua presença, esperando, Senhor, o Teu abraço, esperando o Teu cuidado, esperando sentir de Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito está sobre nós, Senhor. Batiza com o Teu Santo Espírito esses irmãos que estão com a dificuldade, Senhor, que eles não estão conseguindo sentir a Tua presença. Transforma, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, para que nós sejamos obedientes, Senhor. Nós queremos viver em paz, Senhor, e queremos viver em harmonia contigo, Senhor, seguindo a Tua palavra, seguindo os Teus estatutos. Cuida, ó Pai, da nossa vida, que nós somos fracos, Senhor, mas nós sabemos que Tu és um Deus que nos orienta, que nos guia, e que nós precisamos, Senhor, ser podados, Senhor. Nós precisamos ser aparados, ó Deus, pois nós erramos, Senhor. Ajuda-nos a guardarmos e crescermos firmes, ó Deus, para não termos que voltar a aprender coisas básicas, ó Deus, mas que possamos avançar no nosso relacionamento contigo, para que a Tua presença, Senhor, se manifeste cada dia mais na nossa vida, para que ela seja sentida, percebida, Senhor. E com isso, o nosso caminhar seja diferente, seja um caminhar de fé nas Tuas promessas, Senhor, naquilo que Tu tens colocado para as nossas vidas, ó Deus. Como o nosso futuro, com um corpo novo, Senhor, um corpo ressurreto, Senhor, quando for o Teu tempo, ó Deus. Mas enquanto isso, Deus, ajuda-nos na nossa peregrinação, a fazermos a Tua vontade, a levarmos o Evangelho, Senhor, aqueles que precisam ouvir da Tua palavra. Dá-nos a sabedoria, Senhor, unja-nos, ó Deus, para termos essa ousadia, não só com os nossos familiares e amigos, Senhor, mas também testemunhando em todos os lugares que nós estivermos, ó Deus, pois essa é a missão que Tu deixaste para nós, Senhor. Nós somos os Teus servos, Senhor, e servos estão aqui para servir, ó Deus. Nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai, pedindo a Deus por cada um, para que cresça, Senhor, cresça em estatura diante da Tua presença, porque o relacionamento contigo é maravilhoso, Pai. Por tudo nós Te agradecemos e Te pedimos na aliança sagrada que Tu nos deste, através do sangue de Cristo derramado na cruz, ó Pai. Em nome de Jesus, eu Te peço e Te agradeço. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, um bom resto de semana, que Deus abençoe.